Senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje com uma agenda muito preenchida. A primeira parte da nossa reunião é uma audição a requerimento dos grupos parlamentares do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, a audição dos delegados sindicais dos jornalistas, das redações do Jornal de Notícias, do DN, da TSF, do Jogo e do Sindicato dos Jornalistas sobre o despedimento coletivo no Grupo Global Média. Nós vamos trabalhar com a seguinte grelha, que eu julgo que é do conhecimento de todos, ainda assim. Cada um dos nossos convidados, cada um dos representantes de cada um dos títulos ou dos órgãos de comunicação social vai ter 5 minutos para intervir, para explicar as razões que estão aqui, numa declaração inicial, que não será bem inicial porque o grupo parlamentar do PCP e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tendo sido autores do requerimento, vão apresentar o requerimento e podem, desde logo de início, colocar questões que pedia-vos depois para que respondessem, para lá de darem a vossa opinião. Portanto, cada um de vós vai ter 5 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos também para colocar questões. No final, o grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda voltam a ter 2 minutos na qualidade de grupo requerente e respondem depois no fim, cada um de vós também, novamente, com 5 minutos. Nós alteramos aqui um pouco a grelha porque vocês são muitos, não é? Com que trabalhamos, mas quero-vos dizer, apesar de todos vocês serem profissionais do jornalismo e estarem habituados a serem sintéticos, objetivos e concisos, que nós não temos nesta comissão nenhuma tradição de cortar a palavra e, portanto, somos muito tolerantes com as intervenções, na medida em que também procuramos conhecer as razões e os argumentos por razão que estão cá. Portanto, pedindo-vos terem a referência dos 5 minutos, não, há um cronómetro aí, mas não fiquem demasiado preocupados com os 5 minutos, fiquem preocupados em esclarecer as senhoras e os senhores deputados que pediram a vossa presença aqui e que foi, aliás, aprovado por unanimidade esta audição. Permitam-me que apresente quem aqui está. Começando pela minha direita, do Sindicato dos Jornalistas, o Luís Filipe Simões, da Bola, Presidente do Sindicato dos Jornalistas, e o Augusto Correia, vogal do Sindicato dos Jornalistas. Temos depois a Ivete Carneiro, do Jornal de Notícias. Temos uma querida amiga minha, fica já aqui declarado esta cumplicidade. Sou fã e admirador da Maria Augusta Casarca, da TSF, e é minha amiga. Declaração de interesses efetuada. O Frederico Bartolo, do Jogo, e a Valentina Marcelino, do Diário de Notícias. E ainda temos também a Ana Magalhães, também do Jogo, e a Rita Salcedas, do JN, aqui atrás. Feitas as apresentações de todos, dava a palavra ao grupo parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, para fazer a apresentação do seu requerimento. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os jornalistas aqui presentes, agradecer também a disponibilidade para podermos fazer esta audição na Assembleia da República. Nós temos acompanhado com muita preocupação a evolução da situação do Grupo Global Média e aquilo que está colocado, a pressão, a chantagem que está a ser colocada ao conjunto dos trabalhadores de diversos títulos e órgãos de comunicação social. Nós, quando colocámos este requerimento, era com o objetivo também aqui na Comissão de Cultura e na Assembleia da República podermos aprofundar também a situação relativamente aos trabalhadores e aos próprios órgãos de comunicação social. Estando em cima da mesa uma intenção de avançar com um despedimento coletivo que tinha sido tornado público, que rondaria 150 trabalhadores, com trabalhadores do Jornal de Notícias, da TSF, de serviços partilhados do Jogo, e não sabíamos, tinha sido a primeira informação, se iria abranger outras publicações também do grupo. Desde logo considerámos isto
inaceitável. Estamos a falar de direitos, estamos a falar de postos de trabalho que devem ser salvaguardados e, portanto, esta foi de logo uma primeira nota e quisemos também expressar a nossa solidariedade com os trabalhadores que, entretanto, avançaram com um conjunto de ações de luta exatamente na defesa dos seus direitos e dos postos de trabalho. Obviamente que, a concretizar-se um despedimento desta natureza, teria consequências nos próprios órgãos de informação em causa e esses são também aspectos que quisemos aqui suscitar-se. Esta operação decorre depois da entrada de um fundo que não se conhece. Aquilo que tem vindo a público está sediado num paraíso fiscal, que não se conhece proprietário, e esta também é, desde logo, um elemento de preocupação, porque, efetivamente, não se conhece objetivos, intenções relativamente àquilo que é o futuro das diversas publicações e órgãos de comunicação social. Recordo-me que se falava de crescimento, de investimento. Tive a oportunidade, inclusivamente, de ler uma entrevista em que há referência que há de sair um novo título para o próximo ano, mas isto não bate certo com o comunicado também tornar de público de que o grupo estaria em situação de falência. Aquilo que nos parece é que, de facto, há aqui, efetivamente, uma clara intenção de desrespeitar e de colocar em causa estes postos de trabalho. Conhecemos posteriormente aquilo que foi depois comunicado aos trabalhadores, também numa situação de pressão e de chantagem para a rescisão de contratos, até cerca de 200 trabalhadores. Estamos a falar de mais de 1/3, creio, que da totalidade do número de trabalhadores do grupo, com condições em que vão buscar, permitam uma expressão, com as condições que constam na legislação, que na altura em que foi alterada a legislação relativamente aos despedimentos pelo governo do PSD e do CDS, levou inclusivamente a uma facilitação e ao embaraçamento também do despedimento e cujas compensações seriam, ou indenização, peço desculpa, seria pago em 18 meses. De facto, esta é uma situação inusitada, uma situação que, como referi, que coloca em causa os postos de trabalho, os direitos dos trabalhadores. E a primeira questão que gostaria de colocar, ou de conjunto de questões, de ouvir-vos dos diversos delegados sindicais, e por isso consideramos tão importante a vossa presença, de perceber a evolução relativamente à situação, se da vossa parte houve algum contato com os membros do Governo, e neste caso concreto, quer por parte do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, quer por parte da Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, porque há aqui também questões dos direitos dos trabalhadores e de intervenção que têm que ser salvaguardados. Aproveito para referir que nós já tivemos a oportunidade de questionar o Governo relativamente a este conjunto de matérias, quer as questões que se prendem com a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, mas com as questões também do acompanhamento de todo este processo relativamente ao grupo Global Média, e era importante também perceber, porque há aqui uma intervenção também por parte do Governo no cumprimento da legislação laboral, tem que ser naturalmente assegurada do nosso ponto de vista. Estas eram as primeiras questões que gostaria de colocar, mas muito de percebermos que desde que foi tornado público esta intenção de despedimento dos trabalhadores, qual é que tem sido de facto a evolução, a situação, mas também os próximos passos que também os próprios trabalhadores estão a ponderar, a tomar no quadro da sua ação e intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Tem também a palavra para apresentar o requerimento que o Bloco de Esquerda entregou nesta comissão para vos ouvir, a Sra. Deputada, que é Vice-Presidente desta comissão, Joana Mortágua. Obrigada. Queria cumprimentar os representantes sindicais dos títulos da Global Media, TSF, DN, JN, o Jogo, também direção do sindicato.
Não vou descrever a situação, conhecem-na melhor do que nós. É com enorme perplexidade que temos acompanhado a situação na Global Media, um grupo de comunicação que ganhou respeito em Portugal, que ganhou a dimensão que tem e que, julgo, nunca deu nota de poder chegar à situação em que está hoje, o que me parece ser um dado relevante nesta discussão, porque de repente somos confrontadas e confrontados, parece que tanto nós, público, consumidores, como os próprios trabalhadores e a direção e as várias direções e redações, com uma situação financeira do grupo que era aparentemente desconhecida e que só vem à baila quando o grupo quando a maioria do capital do grupo é substituída por um fundo sediado nas Bahamas, cuja vocação para este tipo de investimento é absolutamente desconhecida. E, portanto, é justo questionar as motivações do fundo para este investimento, é justo questionar também se as alterações de gestão que estão a ser feitas em nome do investimento no grupo e nos seus títulos ou por qualquer outra razão. E é isso, sobretudo, que nos preocupa, tendo em conta que uma das consequências é o possível despedimento de 200 trabalhadores. E a primeira pergunta que eu faço é qual é que seria a consequência deste despedimento para o trabalho dos vários títulos do Global Media e para o grupo em geral e para os órgãos de comunicação que são detidos pelo grupo. Queria perguntar também qual é a situação dos salários em atraso. E queria pedir alguns comentários relativamente à situação do grupo, porque o gestor, digamos assim, um gestor nomeado pelo capital que agora detém o grupo e a nova direção, nomeadamente de José Paulo Pfaff, tem-se desmultiplicado em entrevistas, numa das quais diz que a lógica implacável da sociedade capitalista dita que o grupo já devia estar fechado. Gostaria de pedir um comentário a esta afirmação. Curiosamente, foi também anunciado que no primeiro trimestre de 2024 seria lançado um novo título chamado o É-Brasil, com uma redação de 7 jornalistas e uma rede de correspondentes. E, portanto, o que pergunto é se acham que é compatível que um grupo que já devia estar fechado devido à sua insustentabilidade financeira e que está num despedimento coletivo de 200 trabalhadores, abra um novo título com uma nova redação e se isto faz sentido da vossa experiência. Por último, daquilo que conhecem da situação do grupo, nomeadamente o JN é sabido que dá lucro, que é uma empresa com dinamismo financeiro. Gostava de perguntar o que é que aconteceu ao ambicioso projeto estratégico anunciado por José Paulo Pfaff quando entrou para a gestão e para o capital da Global Media. Se é uma questão de incompetência e, portanto, se não conhecia a situação da Global Media ou se de facto há uma tentativa deliberada por parte do capital e de quem detém o novo capital da Global Media de destruir um património e um capital humano acumulado essencial para a democracia portuguesa, na medida em que é um garante do pluralismo da imprensa, que hoje, até mais do que nunca, é tão importante para a nossa democracia. Muito obrigado, Sr. Deputada Joana Mortágua. Vamos dar agora a palavra aos nossos convidados. Eu pergunto se posso seguir esta ordem que tenho aqui, é indiferente para vós. Então,
Dava a palavra então ao Presidente do Sindicato dos Jornalistas, o Luís Filipe Simões, agradecendo desde logo a presença nesta Comissão. Muito obrigado por nos ouvirem. As vossas preocupações são nossas também. E a surpresa também foi enorme para nós, por uma razão. Nós, mal tomou posse a nova administração do Global Grupo, reunimos com o Sr. Faf, que nos apresentou um cenário quase idílico de investimento, de tornar órgãos que são de referência do jornalismo em Portugal cada vez mais fortes, com investimentos, com contratações. Eu não sei o que é que aconteceu no espaço de uma semana, porque passámos disto para assim, um despedimento coletivo que era de 150, depois mais surpreendidos ficámos porque passou a 200 pessoas. Isto só pode significar uma coisa, porque eu não acredito na incompetência. Quem cria um grupo não ficou surpreendido porque as contas não eram exatamente aquelas que foram feitas. As contas estavam certamente feitas e, portanto, surpreendeu-nos bastante e surpreendeu-nos esta mudança numa semana. Mas mais do que eu, o Augusto Correia, que é da direção do Sindicato de Jornalistas e trabalha na Global e tem sofrido na pele alguns ataques que para mim foram uma surpresa aos trabalhadores e aos direitos dos trabalhadores. Eu vou passar a palavra ao Augusto porque ele terá muito para dizer sobre o que se passou a partir dessa reunião onde nos apresentaram a intenção de investir no DN, no JN, no jogo e na TSF. A TSF, o DN, o JN e o jogo não vão conseguir sobreviver com os cortes que se anunciam. É impossível fazer bom jornalismo livre e independente com estes cortes tão grandes no grupo. Não acredito que se faça. Muito obrigado. Tem então a palavra, também do Sindicato dos Jornalistas, o Augusto Correia. A nível político seja dada a visibilidade àquilo que é a luta que este grupo está a travar e obrigado aos senhores e senhoras deputadas da 12ª Comissão também por nos acolherem aqui, por se interessarem por esta questão, porque quando se interessam pelo Global Media Group estão-se a interessar pelo jornalismo e não é à toa que nenhum de nós diz que o jornalismo é um pilar da democracia e nós agora acrescentamos que é um bem essencial, por isso é que vamos pedir mais aos políticos em breve ou no futuro, usando esta argumentação. Em relação ao grupo, o Luís começou por dizer aquilo que foi o mais surpreendente. A 26 de outubro nós fomos confrontados numa reunião com a administração que este grupo vinha para investir, fazer crescer, criar e por aí fora. E respondendo já um bocadinho à senhora deputada Paula Santos, a primeira questão tem a ver com os nossos contactos com o Governo. E citando o Ministro da Cultura, que tutela a comunicação social, num encontro que tivemos no Porto, a propósito da greve que o JN fez, o próprio Ministro disse que ouviu estas palavras, ficou muito otimista, como nós ficamos, e depois o que diz é, a primeira coisa que ouvimos em público é um despedimento. E também respondendo à senhora deputada Joana Mortágua, entre este anúncio da administração ao Sindicato dos Jornalistas e o anúncio feito às delegadas sindicais e posteriormente desmentido de um despedimento, não aconteceu nada. A não ser o sindicato estar à espera do fim de novembro para termos uma outra reunião em que íamos discutir aumentos salariais e questões de melhoria de condições de trabalho, porque há condições na redação, que as delegadas sindicais são mais habilitadas a falar, que nós queríamos que melhorasse. Não aconteceu nada nada nem nada extraordinário, nem nada de bom, nem nada de negativo. Estávamos a trabalhar normalmente, em condições que não são as melhores, e fomos surpreendidos com esse anúncio do despedimento coletivo, que depois foi desmentido. E daí o nosso choque. Diz? E depois, sim, e lamentavelmente foi desmentido, mal, porque as delegadas sindicais sabem o que ouviram e não tinham necessidade nenhuma de mentir aos camaradas e assustá-los com um despedimento coletivo que não existia. Não é? Se fossem loucas é que iam estar a dizer que vai haver um despedimento coletivo que é mentira. O despedimento coletivo depois, curiosamente, eu acho que entronca numa certa atuação desta administração que eu acho que é preciso denunciar e é preciso que seja analisada, que a notícia do despedimento coletivo, a confirmação chega durante o primeiro dia de greve, com os trabalhadores parados em frente ao local de trabalho, em piquete, recebemos um e-mail
Não é surpresa para ninguém, todos devemos ter o e-mail de trabalho pessoal no telemóvel, começa tudo a abrir o e-mail e somos confrontados. Já não eram 150, já vão ser 200. Começando com rescisões amigáveis, eu não acredito que as rescisões amigáveis haja mais que 20 pessoas em todo o grupo a rescindir, e diz lá no próprio texto das rescisões amigáveis, seguindo-se o despedimento coletivo. Este é só um pequeno exemplo da forma como a administração tem atuado e intimidado os trabalhadores. Há e-mails que chegam no fim dos plenários. Nós mandamos um e-mail do plenário a comunicar o que aconteceu no plenário. Passado meia hora vem um e-mail da administração a anunciar uma medida que nós consideramos lesiva para os trabalhadores. Há este modo de atuação que nos preocupa. Em relação à questão do... Não sei se quer que responda já a alguma pergunta, se vai haver uma fase em que depois respondemos, como é que prefere... Em relação à atuação do grupo, nós, enquanto sindicato, o que nós gostávamos de ver, e nós não temos, eu pessoalmente, apesar de ser jornalista do Jornal Notícias e de sentir na pele aquilo que eu acho que é um desrespeito em relação ao jornal em que eu trabalho, enquanto dirigente sindical, enquanto jornalista, enquanto cidadão, não tenho rigorosamente nada contra, até sou a favor do E-Brasil, sou a favor muito do reforço da EN. O DN não podia trabalhar com 20 ou 25 jornalistas, se tiver 40, se calhar não são suficientes, mas também o Jornal Notícias não pode trabalhar com 25 ou 30 jornalistas, nem a TSF, nem o Jogo, nem a Evasões, nem as revistas. O dinamismo que nos foi anunciado naquela reunião de 26 de outubro e o dinamismo que a empresa parece que quer ter com uma nova publicação, é isso que o sindicato gostava de ver. Mas como a senhora deputada Paula Santos questionou, a nós também não nos parece que seja compatível um CEO que diz num comunicado 3 vezes falência, 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 que escreve em comunicados mais que uma vez falência e depois anuncia investimentos para o futuro. E é isso que também nos preocupa. Eu posso tentar responder algumas das perguntas. A senhora deputada Joana Mortágua perguntou sobre os salários. Os salários dos colaboradores do mês de outubro ainda não foram pagos. Hoje é dia 19. Continuam sem resposta a saber se vão receber são os prestadores de serviços, se vão receber. O subsídio de Natal também ainda não foi pago. Foi-nos tentado imposto um pagamento em duodécimos que nossos serviços jurídicos consideram ilegal, porque ele devia ter sido proposto a priori e não a posteriori, porque a empresa neste momento está em mora com os trabalhadores e não pode impor naturalmente como quer pagar. Situação do grupo. A situação do grupo foi uma surpresa para nós também. Indicadores que nós tínhamos, que eu acho que depois há pessoas que mais, se calhar as delegadas sindicais podem explicar melhor, indicadores que tínhamos era que o grupo estava em sentido oposto durante o início do ano e até meio do ano àquilo que nos é dado a conhecer agora. Nós estávamos otimistas, por isso estávamos a negociar também aumentos salariais, que são há 15 anos, há pessoas há 15 e 20 anos que ganham o mesmo salário. O salário mínimo na empresa é 820 euros. Eu sei que o CEO, nas entrevistas que deu, ficou chocado com isso, mas daí a fazer alguma coisa, há outro passo, e é isso que nós pretendemos, é que a empresa faça isso. Quando o fundo anunciou que vinha para investir, era isso que nós esperávamos e, infelizmente, como disse o Sr. Ministro da Cultura, em vez de investimento, anunciam um despedimento. E terminando, respondendo também à Sra. Doutora Paula Santos, em relação aos contactos de governo, tivemos esse contacto bastante informal com o Ministro da Cultura, que depois recebeu as delegadas sindicais e elas poderão falar. E nós também, aqui eu e a Ivete, um enquanto dirigente sindical e outro enquanto delegado sindical, estivemos com o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, o Dr. Miguel Fontes, que se mostrou muito preocupado com a situação e que disse que ia acompanhar o que se passava no grupo, e foi muito importante para nós ouvi-lo dizer que gostaria de ser informado do que se vai acontecer, como um sinal de que esperamos nós que o Governo, que está atento, não só a Assembleia da República, mas também o Governo está atento, e eu acho que isso é muito importante, que haja atenção dos poderes políticos ao que se passa neste grupo. É um grupo importante no panorama da imprensa e do jornalismo em Portugal, e por isso eu acho que é preciso preservá-lo, e eu acho que com a ajuda desta Casa e dos poderes políticos será mais fácil para nós. Eu estarei disponível para o que precisarem, mas acho que para já vou deixar seguir. Muito obrigado. Bem. Obrigado, Augusto Correia, obrigado ao Luís Filipe Simões do Sindicato dos Jornalistas. Dávamos agora a palavra à delegada sindical do Jornal de Notícias, Ivete Carneiro. Bom dia a todos. Eu ia começar por enquadrar um bocado a situação do grupo com dados que nós fomos apurando ao longo destes dias. Trabalhamos numa empresa de comunicação, somos jornalistas, o nosso trabalho é investigar e é o que temos andado a fazer na própria empresa.
Este é para nós o quarto despedimento coletivo desde 2009. Em 2009 o grupo perdeu 119 pessoas, em 2014 140, em 2020 81 e, entretanto, desde 2020 mais 69 pessoas fizeram rescisões amigáveis. Portanto, mais de 400 pessoas saíram do grupo desde 2009. Dizem-nos da empresa que temos 520 funcionários... Peço desculpa, Sr. Deputado Rodrigo Serrano. Peço desculpa, se puder repetir os 4 momentos e os números específicos, devagarinho para eu poder tomar nota, agradecer, porque é um número importante. A acústica nesta sala também não pôde. Eu vou-lhe pedir para chegar o microfone para si. Ok, não é é? melhor assim? E peço-lhe desculpa, recomeçava dos dados. Em 2009 foram 119 pessoas, 50 delas jornalistas. Em 2014, 140 pessoas, 66 delas jornalistas. Em 2020, 81 pessoas, 17 jornalistas. Entretanto, houve, creio que foram 69 pessoas mais que rescindiram com a empresa. Não sei quantos jornalistas, não sabemos isso ao certo. Portanto, desde 2009 são mais de 400 pessoas que saíram da empresa. Atualmente teremos, segundo dados da administração, 520 funcionários, 200 e pouco dos quais jornalistas. Esta foi a mesma expressão que eles utilizaram. Nós já pedimos um mapa de pessoal, estamos à espera que nos informem. Isto é a situação em termos de despedimento coletivo. Agora, em termos financeiros, não, ainda em termos funcionários, desde julho, o custo com funcionários aumentou 100 mil euros em média por mês, porque foram contratadas mais de 30 pessoas, a sua maioria para direções, assessorias e consultorias. Em dezembro, depois deste aumento, apresentam-nos um despedimento coletivo que só na nossa empresa leva 40 pessoas, na nossa Jornal de Notícias. Isto quando as contas da empresa até julho tinham eu não sei dizer a palavra, é uma palavra horrorosa, vou tentar, é EBITDA positivo. EBITDA positivo. De 420 mil euros em junho. Neste momento está com quase 2 milhões negativos. De julho até agora. 420 mil euros positivos. Não é muito, mas para um grupo que esteve com muitos prejuízos ao longo dos últimos anos. Isso. Junho, primeiro semestre. Neste momento, ou até outubro, estava com quase 2 milhões. No primeiro semestre, as receitas do grupo perderam 1 milhão em relação a 2022. Não sabemos por que razão. Até outubro, nos últimos 4 meses, perderam 2,4 milhões as receitas. O que nós não gostaríamos, mas só podemos atribuir à política de terra queimada que está a ser feita pela administração. No meio deste ambiente todo, recebemos ontem um postal de Natal a desejar-nos um feliz 2024. Passando aos dados do Jornal de Notícias, em 2020, isto é a EBITDA, não é? Sim. Em 2020 foi de 2,7 milhões positivos, em 2021 foi de 2,7 milhões, em 2022 foi de 3,4 milhões, isto são anos de pandemia e de guerra. E este ano a previsão é de 2,5 milhões. Isto em relação ao Jornal de Notícias, positivo. Temos em outubro 23 mil, circulação paga de 23 mil exemplares, média, em outubro, segundo a APCT. Temos uma audiência de perto de 400 mil leitores diários e temos online, segundo a neta audiência da Marktest, 2,8 milhões de leitores por dia. Isto é no Jornal de Notícias. Perante toda esta situação e tudo o que tem sido dita, neste momento o nosso grupo tem menos 11 diretores, ou estão demissionários, 11 pessoas em 12 cargos. Quando o grupo estava a dar lucro e passou em 4 meses a dar prejuízo. E era isto, agora passava a palavra a minhas colegas. Obrigado, Ivete Carneiro. Damos a palavra então agora à Maria Augusta Casaca, delegada sindical da TSF. Bem, eu penso que já muita coisa foi dita pelos meus camaradas de trabalho, mas eu queria falar um bocadinho da minha experiência como jornalista na TSF há 30 anos.
e há 30 anos de lá para cá, já é o terceiro ou quarto, já perdi a conta, confesso, despedimento coletivo que atinge toda a rádio, já para não falar das ditas rescisões amigáveis, entre aspas, que se têm sucedido ao longo dos anos e que têm afastado muitos e bons camaradas de trabalho. Esta administração está apenas há 3 meses em funções e nós dizemos que entrou como elefante numa sala de porcelana. Está a provocar inúmeros danos reputacionais e económicos até. O atual CEO está a provocar à TSF e a todo o grupo esses danos, com as suas declarações quase diárias na comunicação social, e nós receamos até que esses danos sejam irreversíveis. A publicidade já começou a descer. Em setembro, os trabalhadores da TSF foram surpreendidos então com este fundo que entrou, o World Opportunity Fund, com sede nas Bahamas. Nós não sabemos quem são, quem está por trás, só conhecemos os rostos da administração e da Comissão Executiva. Disseram que era um ambicioso projeto de crescimento do grupo, que iam reforçar todas as áreas e marcas, e estou a citar. Logo nesse mês a direção da TSF foi afastada, nomeada nova direção, e à nova direção a administração prometeu 10 novas contratações de 10 jornalistas a formar na rádio, portanto 10 novos jovens jornalistas. Como sabem, a 20 de setembro foi muito noticiado, a TSF fez a primeira sua greve em 35 anos de existência. Isto porquê? Porque há meses que vínhamos negociando aumentos salariais baseados apenas na inflação e até esses aumentos salariais lhes foram negados. Isto depois da própria administração ter feito uma série de negociações durante meses e ter sido a administração a propor esses aumentos salariais. Aliás, uns aumentos que de todo o grupo, a TSF foi a única que aceitou a proposta da administração. Isto porquê? Porque os salários na empresa são tão baixos que tudo era melhor que nada. Para que tenham uma ideia, eu gostava, porque acho que a nossa situação é um bocadinho diferente do resto do grupo, na TSF não existe tabela salarial. Quando um jornalista é contratado, é-lhe atribuído um vencimento proposto pela direção ou administração. Verificam-se, por isso, disparidades enormes. Há pessoas a executarem o mesmo trabalho com ordenados muito diferentes. Na redação existem jornalistas que têm mais de 20 anos de casa a ganharem cerca de 850 euros, outros com 30 anos de casa a receberem cerca de 1000 euros. Este é o meu caso, por exemplo. Grande parte da redação não tem qualquer aumento há 20 anos, nem sequer para cobrir o aumento da inflação. Não nos pagam diuturnidades, nem horas extraordinárias, nada do que é devido por lei. Aliás, o atual CEO do grupo já admitiu que a média salarial da TSF está 500 euros abaixo do resto do grupo. Agora, vêm falar em rescisões de 150 a 200 trabalhadores no grupo todo. Na TSF serão 30 pessoas. Para que os senhores deputados tenham ideia, a redação da TSF é composta por cerca de 50 jornalistas que asseguram noticiários 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de outros programas de debate e entrevista. Há apenas 7 sonoplastas e 6 animadores. Estamos no osso, como costumamos dizer. Não é possível dispensar mais gente. A ser levada para a frente esta intenção da administração, os cortes irão abranger, portanto, a cerca de metade dos trabalhadores. Queria também dizer que a delegada da sindical da TSF, que sou eu, o CEO, quando questionado sobre estas intenções de despedimento coletivo ou de rescisões amigáveis, diz que não tem que dar explicações e que só o fará quando entender. Dizer também que a TSF é há bastante tempo a rádio mais lida e ouvida na net. Há pelo menos 3 meses que os vencimentos chegam com atraso. O subsídio de Natal não foi pago.
Muitos trabalhadores não têm sequer dinheiro para dar um presente aos seus filhos e outros que contavam com esse subsídio para pagar outras obrigações financeiras não o podem fazer. A administração anunciou que o irá pagar em duodécimos no próximo ano, como já disseram os meus camaradas de trabalho, o que é totalmente ilegal. Sobre esta questão, o Sindicato de Jornalistas já fez uma queixa à Autoridade para as Condições de Trabalho. E na TSF os salários são tão baixos quando há um atraso de 3 ou 4 dias, posso dizer que há pessoas que não têm sequer dinheiro para comprar o passe dos transportes para irem trabalhar. Como sabem, as várias direções do grupo estão demissionárias, excepto do DN. Quero dizer também que o CEO José Paulo Faf fez declarações sobre a diretora Rosália Amorim que, no mínimo, roçam a buçalidade e denotam também grande deslealdade. Ao site Meios e Publicidade afirmou que a demissão da diretora só pecou por tardia, quando foi ele próprio que a escolheu para dirigir a TSF há 3 meses. Nós temos muitas questões que não sabemos responder, tal como as senhoras deputadas fizeram questão de nos perguntar porque é que um fundo com sede nas Bahamas decidiu comprar um meio de comunicação social português. O que pretende com esta compra, se é desmantelar o grupo e depois vendê-lo às postas, com o menor preço possível. E nós, trabalhadores da TSF, e falo pela TSF, temos muito orgulho de trabalhar na TSF. Vestimos sempre a camisola, apesar de muitos dissabores. Gostamos muito de empunhar este microfone e achamos que a administração está a desrespeitar e a descartar o maior património da TSF, que são os seus trabalhadores. Obrigado, Maria Augusta Casaca. Vamos ouvir agora o delegado sindical do Jogo, Frederico Bartolo. Obrigado a todos por nos receberem. É com total indignação e satisfação que vivemos mais um despedimento coletivo. Vou falar do caso específico do Jornal O Jogo, é para isso que aqui estou. O Jornal O Jogo, a redação de Lisboa do Jornal O Jogo, nos últimos 5 anos perdeu metade dos jornalistas. Somos atualmente 7 jornalistas responsáveis por 9 páginas diárias que saem todo o ano, não temos pausa. A redação, contando com a nossa delegação, que é maior no Porto, nós temos atualmente 25 jornalistas que vão passar a 24 em janeiro, quando temos 32 páginas diárias para preencher. É um jornal que é estável, que é rentável, que recentemente teve uma parceria online que se tornou rentável e importante, que nos foi comunicado dessa forma, e em todos os debates, todas as participações que temos possibilidade de ter, tanto com o diretor como com a administração, nos dizem que o Jornal O Jogo não dá prejuízo, que as contas estão equilibradas, daí não compreendermos para onde vamos e sensibilizarmos toda a gente de que não é possível cortar mais. Hoje, para escrever no Jornal O Jogo, é completamente imprescindível termos os colaboradores connosco. Se fôssemos apenas os jornalistas que estão nos quadros, seria completamente impossível termos um jornal em banca diariamente. As 24 pessoas de que falei há pouco são, no caso de rotação normal de folgas e de férias, no máximo 18. O que significa que temos que colocar as tais 32 páginas para 18 pessoas. Neste momento, há pessoas que vão, e respondendo diretamente à senhora deputada Paulo Santos, há pessoas que vão paralisar. Os colaboradores deram informação de que à partida vão paralisar porque entendem que não são devidamente tratados com o respeito que entendem ter. E que vai afetar diretamente a publicação diária do nosso jornal. Nós também já temos entre nós conversado uma possível paralisação e estamos unidos nessa mesma vontade, porque entendemos que é uma forma de mostrar como os nossos direitos são importantes e como será fundamental para a administração compreender que um jornal de 32 páginas precisa de um determinado número de jornalistas. Nós já não temos revisores de texto,
nós ficámos sem muita da capacidade em termos de fotografia, infografia, além dos jornalistas que foram sendo substituídos. Aliás, não foram sendo substituídos, foram saindo, alguns pelo próprio pé, outros por um despedimento coletivo, sem haver a devida reposição. Inclusive, os editores têm hoje um papel extremamente forte naquilo que é a construção da agenda, mas também com a necessidade de escreverem diariamente. Um editor passou a ter de assegurar várias peças, ser quase um redator em muitos momentos, e os próprios chefes de redação, que antes supervisionavam todo um jornal, hoje têm uma missão de trabalho, de terem de supervisionar na mesma todo o jornal, mas também de escrever variadas reportagens, entrevistas, peças diárias. Neste momento, olhando à nossa agenda diária, é impraticável, quando recebemos a agenda diária às 8 da noite, é impraticável acharmos que se temos uma conferência de imprensa às 11 da manhã, que o nosso dia de trabalho vai acabar às 3 da tarde. A nossa conferência de imprensa, vamos à conferência de imprensa e vamos depois para a redação escrever aquela conferência de imprensa e depois vamos ter de ajudar todos os nossos colegas a rematar tudo aquilo que é o restante jornal. Isto muitas vezes acontece e tornou-se quase uma agenda múltipla. Já não existe o descanso obrigatório entre turnos e muitas vezes o que acontece é que a pessoa que vai fazer a conferência de imprensa ou que tem um serviço matinal é também a pessoa que vai depois estar num estádio até às 23, até à meia-noite, para cobrir um determinado jogo de futebol ou alguma atividade de outra modalidade. O que nós queremos aqui ressalvar também é que cada vez mais não temos direito a viagens, porque evitam-se deslocações em trabalho, não existem, consequentemente, pernoitas, não existem fechos que muitas vezes eram extras para os jornalistas, o que é particularmente grave para quem recebe o que nós recebemos. O desporto é um aspecto central na sociedade, o jornalismo desportivo é especializado e, honestamente, nada do que oferimos atualmente o representa. Por isso mesmo, a nossa classe sente-se menosprezada e muitas vezes marginalizada. Deixo aqui um apelo. Se muitas vezes o jornalismo desportivo procura cada vez mais representar uma agenda mais equitativa entre géneros, a diversidade desportiva, o mérito, o fair play, que são condutas claras, paradigmas claros do Estado, pergunto porque a ação pública estatal não existe quando o jornalismo desportivo precisa, porque não há apoio à liberdade e à autonomia destes mídia para que se consolidem diariamente dentro do jornalismo especializado que fazem. Se há então uma implicação direta das federações desportivas nos jornais desportivos, porque não há uma ação conjunta estatal para evitar a deterioração do canal que tenta que essa mesma agenda seja cumprida. Obrigado. Muito obrigado, Francisco Bartolo. Tem a palavra agora a delegada sindical do Diário de Notícias, Valentina Marcelino. Obrigada e bom dia a todos e obrigada por me receberem. Nós do Diário de Notícias pedimos para sermos também ouvidos, apesar de desta vez o nosso jornal não ter sido até agora contemplado com avisos de despedimento, mas sim contratações. Mas eu gostava um pouco de vos falar no que tem sido trabalhar numa micro-redação, que é o que se chama o Diário Notícias. E acho que a presença aqui de um representante do Diário Notícias pode servir como exemplo daquilo que nós não queremos que aconteça no resto do grupo. Porque, no fundo, nós já vimos este filme. Comecei a ver este filme quando entrei no Diário Notícias em 2008, há 15 anos, na Avenida da Liberdade ainda. Era uma redação ampla, espaço aberto, devíamos ter está ali ainda um colega meu antigo, dois, o Licini e o Pedro Correia. Era uma redação vibrante, devíamos ter umas 70, 80 pessoas, creio eu, nessa redação. Mas logo em 2009 vi logo o que era um despedimento coletivo, como já disse aqui a minha colega, a minha camarada Ivete. Em 2009 houve logo o primeiro despedimento coletivo. Do DN saíram 25 pessoas, 25 jornalistas. Depois, em 2014, outro despedimento coletivo no grupo, para todos os títulos. O DN saíram mais 24 pessoas.
Em 2020, em plena pandemia, e depois do enorme esforço da redação, eu lembro que nesse período o grupo decretou layoff e o Diário Notícias, a maior parte da redação ficou a metade do tempo de trabalho, mas tínhamos que garantir o jornal na sua totalidade, ou seja, era a meio tempo, mas o jornal tinha que ser garantido na sua totalidade. Nunca saiu meio jornal, nem meio Diário Notícias. E conseguimos manter o jornal e manter as audiências e trabalhámos com todo o empenho. No fim de 2020, portanto, ainda em plena pandemia, fomos recompensados com mais despedimentos. Houve um novo despedimento coletivo no grupo, com 17 jornalistas a serem despedidos, e do DN saíram mais 8. E, nessa altura, esses 8 jornalistas já representavam 1/3 da redação. Portanto, foi um embate grande. E desde aí, até ao início deste ano, nunca mais houve novas contratações e foram sempre saindo pessoas. No início deste ano, 2023, a nossa redação tinha 12 jornalistas. Já era uma nano-redação, já não era uma micro-redação. Com os editores e diretores já éramos 22. Acho que os senhores deputados conhecem, jornalistas há muitos anos do Diário Notícias. Vamos conseguindo garantir a qualidade que este título merece e dignificando sempre o nosso trabalho. Mas é uma redação depauperada até aos mínimos de sobrevivência, muito longe de poder medir os seus recursos com concorrentes diretos no mercado. Como escrevemos numa carta aberta que entregámos em fevereiro ao Presidente da República e ao Sr. Ministro da Cultura, entre todos os produtos generalistas do Global Media Group, o DN é de longe quem tem sido mais duramente sujeito a um contínuo processo de sangria da sua redação. Temos menos de metade dos jornalistas do Jornal de Notícias, para se ter noção da diferença que estamos a falar. É por isso que não podemos permitir que cheguem a este ponto também. E, curiosamente, na altura em que esta carta foi divulgada, vamos a falar do início deste ano, não foi há décadas, ainda convidaram mais 4 jornalistas a sair. Saíram 2. E por tudo isto não ficamos deslumbrados quando a nova administração anuncia que quer fortalecer o DN e contratou 3 novos diretores e 5 jornalistas. A nossa redação é agora enorme. Temos 35 pessoas, 23 jornalistas, 4 diretores e 8 editores. Acho que podemos continuar a chamar-lhe uma micro-redação. Eu, quando entrei no Diário Notícias, fui contratada para fazer a área de segurança interna e tinha 6 pessoas na minha secção, só na minha secção. Hoje tenho que fazer segurança, justiça e defesa. E todos na redação fazemos um pouco de tudo porque queremos continuar a garantir o nosso trabalho com qualidade. Podemos ter saído neste momento dos cuidados intensivos, mas a nossa situação está longe, muito longe de estar estabilizada. É por isso que o nosso caso acho que deve servir como um case study para decisões idênticas que nos comprometem em qualquer hipótese de sobrevivência e por isso não queremos que aconteça o mesmo nos outros títulos. Em 2009 o Global Media Group tinha cerca de 1000 funcionários, como aqui a Ivete já disse, hoje tem 520, segundo ouvimos do administrador José Paulo Faf, numa reunião que as delegadas sindicais estiveram com ele, e dos quais apenas cerca de 200 são jornalistas. E os jornalistas são a argamassa, não é, de qualquer modelo de negócio que se diz de comunicação social. O Diário Notícias é um legado histórico. O nosso arquivo, que inclui, além das edições do DN, um vasto espólio em obras de arte, está classificado como Tesouro Nacional. E temos a certeza que no mundo da desinformação, que tanto tempo hoje tem causa à democracia, o jornalismo tem ainda um papel muito importante a desempenhar, com o jornalismo de rigor e como fator de pluralismo informativo e um sério contributo para essa democracia em que o jornalismo de referência é essencial. E é isto que eu gostaria de dizer. Muito obrigado, Valentina Marcelino. Está concluída a primeira ronda, digamos assim, pela nossa audição. Vamos ouvir agora os restantes grupos parlamentares e depois voltam a responder no fim. Nesta comissão temos aqui a tradição de que as rondas começam com o maior partido da oposição e por isso dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado João Montenegro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus representantes
e delegados sindicais aqui presentes, que, tal como o Sr. Presidente da Comissão falou no início, são pessoas que ao longo dos anos nos habituamos a respeitar e são pessoas que, embora à distância, temos o prazer e o gosto de os poder ouvir todos os dias, portanto fazem parte também do nosso dia-a-dia. Portanto, é com algum desgosto que estamos hoje aqui a assistir a este conjunto de argumentos com aquilo que se vai passando num dos maiores grupos de comunicação que o nosso país tem. Portanto, o grupo Global Media vive dias difíceis e, consequentemente, vivem também dias difíceis todos os seus funcionários, nomeadamente os seus jornalistas, que são, efetivamente, a alma do próprio grupo e dos seus títulos. Da nossa parte, o Partido Social Democrata está solidário com os seus funcionários, com os seus trabalhadores, com os seus jornalistas, mas também está muito preocupado com o futuro deste grupo de comunicação social, que é dos maiores que o país tem. E aquilo que vamos ouvindo e que nos vamos apercebendo na própria comunicação social é que, financeiramente, estão detectados os problemas que são afetos e que estão inerentes ao grupo. Aquilo que vamos lendo suscita-nos que o caminho passa pelas dificuldades de tesouraria, pela falta de crédito bancário, pela contínua perda de receitas, nomeadamente com a questão da quebra de vendas de alguns títulos e, sobretudo, com a questão do aumento das taxas de juro e as dívidas que o grupo tem ao Estado. Portanto, nós tivemos a oportunidade de analisar as contas do ano passado, que foram aprovadas há cerca de meio ano, e já estas contas do ano passado a situação era dramática. Eu salvei aqui um parágrafo que me suscitou alguma preocupação, onde dizia no documento que os prejuízos acumulados em exercícios anteriores, bem como o resultado líquido negativo em 2022, colocam em causa a capacidade do grupo para continuar a operar, caso os acionistas não tomem as medidas necessárias no sentido de dotar a empresa dos meios financeiros adequados. Portanto, isto já relativo às contas de 2022. Nos últimos meses, também aquilo que vamos lendo é que a situação se vai deteriorando, nomeadamente a nível financeiro, nomeadamente com a questão da subida das taxas de juros, que afetará negativamente as contas do exercício de 2023. E agora, com o processo de reestruturação acionista, nomeadamente com a entrada do novo fundo, o World Opportunity Fund, portanto, supostamente, tínhamos aqui uma espécie de luz ao fundo do túnel que permitiria não só que o grupo pudesse respirar, como também pudessem respirar todos os seus funcionários e todos os seus trabalhadores. No entanto, a nova administração do grupo anuncia a 6 de dezembro que quer rescindir o contrato entre 150 a 200 trabalhadores. E eu retirei aqui também 2 excertos do comunicado interno, em que a administração e a Comissão Executiva anunciavam que iam avançar com um processo de reestruturação, de negociação de acordos de rescisão com caráter de urgência nas diversas áreas e marcas, tendo como objetivo, também segundo o próprio comunicado, evitar um processo de despedimento coletivo, alternativa a essa que para a Comissão Executiva seria opção em último caso e em último recurso. Nós, infelizmente, já estamos habituados que quando se prepara uma reestruturação de fundo, os prejudicados são sempre os mesmos. São os funcionários, são os trabalhadores, neste caso, em grande maioria, os seus jornalistas. E gostava de deixar aqui uma palavra, especialmente a estes jornalistas, que, para o bem ou para o mal, acabam por ser a alma do grupo Global Média. Foram os jornalistas, e foi a sua massa trabalhadora, que fez com que hoje em dia os principais títulos do grupo fossem, efetivamente, dos mais lidos e mais ouvidos a nível nacional, e pode aqui, efetivamente, estar em causa o futuro deste grupo, que tanto faz falta, não só à nossa democracia, como também à nossa sociedade. E a pergunta que eu gostava era que medidas é que os representantes e os delegados sindicais
defendem, no sentido não só de garantir a estabilidade e o futuro profissional dos trabalhadores, nomeadamente dos jornalistas, e, por outro lado, se podem apontar algumas soluções que permitem que financeiramente o grupo possa ter outra desenvoltura e possa ter um crescimento tão apregoado pela nova administração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar e manifestar desde logo a solidariedade do Partido Socialista com as estruturas sindicais que aqui estão e os jornalistas sindicalistas que aqui estão. Eu gostava de entrelaçar aqui duas ordens de questão que estão extraordinariamente relacionadas. São as questões laborais com as questões da regulação. A primeira coisa que nos chamou muita atenção e nos levou a ter algumas iniciativas foi, de facto, quando em agosto, logo no dia 4 de agosto, o empresário Marco Carolinha confirmou que o Grupo Bell tinha feito aqui uma nova operação. Ele teria saído da direção, da administração, e entrou um fundo de investimento. Fundo esse de investimento que pouco ou nada se sabe sobre esse fundo. Esta questão de haver um fundo que entra e que toma conta de um dos maiores grupos de mídia, não é? E, independentemente disso, importa dizer que todos os grupos de mídia, não só os grandes, nos merecem preocupação, porque, como aqui já foi dito, tratam-se de pilares fundamentais da democracia e, por isso mesmo, em que a entidade reguladora e os direitos dos jornalistas têm consagração na Constituição da República Portuguesa. Não é qualquer empresa. E esta questão da entrada deste fundo colocou-nos logo algumas apreensões, não só sobre a concentração de capital, a natureza deste capital, a forma como este capital que entra tem pretensões ou pode ou não influenciar não só o pluralismo, como a diversidade e estas questões que têm a ver com a própria transparência, que é a lei da transparência que está em causa, que nos pareciam já problemáticas. Ora, o que aconteceu a seguir só veio confirmar. Nós tivemos uma precipitação de acontecimentos, que os senhores já aqui referiram, e que são absolutamente dramáticos. Logo no dia 11 de setembro, com a destituição do diretor editorial do jornal da TSF, apercebemos duas coisas. Primeiro, um atentado à lei da imprensa, uma vez que o Conselho de Redação não foi consultado sobre isto é uma questão regulatória, e simultaneamente a questão laboral. Vinham em negociações desde fevereiro de ajustes salariais face à inflação, tinha havido um acordo e tudo isso recua. Ora, no mesmo momento em que isto acontece, o CEO da Global Media vem afirmar que estas alterações realizadas na TSF iam ser exclusivamente na TSF, mas eram alterações que pretendiam, eu estou a citar aquilo que saiu na imprensa, criar condições favoráveis a um ambicioso projeto do grupo, justificando a demissão do Domingos Andrade com uma reestruturação na TSF. E um reforço do investimento enorme, dizendo que as marcas iam ser todas valorizadas, as diferentes marcas do grupo, e reforçadas. Não, nada disso aconteceu. Os jornalistas no dia 20 já estavam em greve na TSF. Fechou, como há bocadinho disse, a primeira greve da TSF. Os salários em atrasos faziam-se sentir e já se adivinhavam interferências na liberdade dos jornalistas e na sua participação nos órgãos de comunicação social, que é um dos requisitos consagrados na lei da imprensa. A seguir veio o JN. O JN, como aqui foi dito, depois de uma ameaça, enquanto estavam em greve no dia 6, tivemos informação que havia a intenção na reestruturação do grupo de despedir entre 150 a 200 trabalhadores. E temos visto o que é que tem acontecido, não é? Eu fiquei perplexa com algumas notícias, em particular com aquelas que nos foram dadas pela Ivete Carneiro, relativamente à evolução do EBITDA e relativamente também a uma coisa muito estranha, que é um grupo que entra. Recordo-me de uma crónica da Bárbara Reis em que dizia há qualquer coisa estranha, e é essa estranheza que nós temos que aprofundar e averiguar, quando um fundo de investimentos, com certeza que não com os olhos tapados,
faz a compra de um grande grupo e, passado 2 meses, depois de ter anunciado grandes investimentos, grande crescimento, como aqui que já foi referido, a seguir nós percebemos que há despedimentos e, simultaneamente, crescem os custos da empresa com diretores e assessores. E se vão despedindo jornalistas. Não sei que empresa de comunicação social é esta, onde crescem diretores e assessores e saem jornalistas. É esta interrogação de fundo. O que é esta empresa de comunicação social onde isto acontece? Que nos deixa absolutamente perplexos. Nós temos assistido a uma vaga bastante importante de demissões da parte de um conjunto de diretores, não só agora no JN, na TSF, no Jogo, foi o Dinheiro Vivo, a solidariedade do DN, que já foi aqui manifesta, que só nos fazem temer que esta apreensão por parte dos jornalistas significam que, de facto, na melhor expressão, para não ser abusiva, repetirei as palavras da Bárbara Reis, ou então de Shakespeare, qualquer coisa estranha acontece no reino da Dinamarca, não é? Há qualquer coisa estranha que está a acontecer, qualquer coisa estranha que se reflete no despedimento de jornalistas, no não pagamento de salários, naquilo que acabaram de dizer, que eu não tinha conhecimento, que no caso da TSF, que nem sequer há um acordo de empresa e que todos os salários são decididos casualmente, em função daquilo que a direção entende fazer, que há questões laborais, porque há aqui o cruzamento entre as questões laborais e regulatórias é importante, mas existem questões laborais que estarão a ser devidamente respeitadas, os 2 décimos, e sabemos também que já foi anunciado que o subsídio de Natal e o subsídio de férias serão pagos em 2 décimos durante 2024. Ora, tudo isto nos deixa bastante apreensivos. Há coisas que eu confesso que da parte do Partido Socialista já manifestamos publicamente a nossa solidariedade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no que diz respeito ao JN. Temos reunido, isto não é a primeira vez que estamos aqui reunidos sucessivamente com várias jornalistas nos diferentes marcas que constituem o grupo, e eu não tenho grandes perguntas para fazer. Neste momento tenho muita perplexidade. O nosso compromisso de tentarmos acompanhar, dissolvidos ou não dissolvidos, o que vai acontecer com o Global Media. A única pergunta que eu poderia fazer, assim, mais concreta, é se na participação que fizeram à ACT tiveram já alguma resposta. Deduzo que na pergunta que fizeram ao gestor do grupo, que já nem sequer é o CEO, um tal senhor francês que se desconhece como o resto quem é verdadeiramente, se tiveram alguma chamada de atenção, e perguntar-vos também o que é que esperam para o futuro e como é que gostariam que este acompanhamento da nossa parte pudesse vir a ser feito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer, senhoras e senhores deputados, a presença dos senhores delegados sindicais do Jornal Notícias, Diário Notícias, o Jogo e TSF, bem como do Sindicato de Jornalistas. É imperativo reconhecer que num mundo em constante mudança, as empresas, inclusivamente as de mídia, enfrentam desafios significativos. A adaptação e reestruturação dos operadores económicos são muitas vezes necessárias para assegurar a sua sustentabilidade e a sua competitividade. No entanto, estas mudanças têm um impacto humano muito profundo. Os despedimentos da Global Media não são apenas números numa folha de cálculo, representam 150 histórias individuais, 150 famílias afetadas, 150 carreiras interrompidas. A liberdade de gestão empresarial é um pilar da nossa economia de mercado, mas tem que ser exercida com responsabilidade social. Por outro lado, devemos também refletir e indagar sobre o impacto mais amplo destes despedimentos no panorama mediático e cultural do nosso país.
O Jornal de Notícias e a TSF são instituições veneráveis com papel crucial na informação e na formação da opinião pública. E não só a TSF e o Jornal de Notícias, como todos os órgãos de comunicação social. E a perda de profissionais experientes nestes meios pode ter repercussões na diversidade e qualidade da informação disponível para o público português. A base de um órgão de comunicação social é a sua redação. Estranhamos a redução de jornalistas em todos estes órgãos e ficamos sem palavras quase perante a redução de jornalistas e o enorme aumento de assessores e diretores ou administradores. Eu acho que este assunto é um assunto que não deveria morrer aqui e que, embora esta legislatura ou o funcionamento da Assembleia da República esteja perto de terminar, eu julgo que este assunto não pode morrer aqui, como acabei de dizer. Nesse sentido, eu gostaria de deixar as seguintes questões, muitas delas que eu teria a fazer já foram respondidas nas vossas intervenções, mas de qualquer das formas gostaria de questioná-los no seguinte: existem preocupações legais ou questões de conformidade no processo de despedimento coletivo e recurso ao regime de layoff simplificado? Que estratégias ou medidas o vosso sindicato sugere para salvaguardar o jornalismo de qualidade da Global Média e em Portugal de uma forma mais ampla? Que ações específicas é que o sindicato espera ou sugere que o Governo e a Assembleia da República tomem em resposta a esta situação? Confirmam que os resultados referentes a 2022 e 2023 levam a considerar que estes órgãos de comunicação social estão perto da falência? Até que ponto é que a ERC pode, digamos, intrometer-se em todo este processo? E, por último, se o arquivo, quer áudio, relativamente à TSF, quer impresso, estão devidamente resguardados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do Sindicato dos Jornalistas e os delegados dos vários órgãos de comunicação social aqui hoje presentes. E depois de ouvir a intervenção da jornalista Maria Augusta Casaca, nós temos, para quem não sabia, ficamos a conhecer, os que já conheciam ficam com a certeza absoluta de quando se ouve a TSF e se ouve aquele slogan da paixão da rádio, é muito mais do que um slogan. E nós ouvimos na intervenção da Maria Augusta Casaca hoje aqui muita paixão naquilo que é a sua profissão e naquilo que faz. Eu vou fazer como o Sr. Presidente da Comissão e vou também começar por alguns disclaimers. O primeiro é que sou atualmente cronista do Diário de Notícias, embora não remunerado, portanto é voluntário, é pro bono. Cresci como ouvinte da TSF e acho que a TSF é uma das coisas que faz parte do meu crescimento enquanto indivíduo. A TSF é ainda rádio pirata, portanto é uma peça essencial daquilo que é o meu desenvolvimento enquanto cidadão. E relativamente ao jornal O Jogo, foi das primeiras profissões que eu tive, dos primeiros salários que eu tive, quando fui não jornalista, mas colaborador. Fui responsável de uma página semanal no jornal O Jogo durante cerca de 2 anos e, portanto, tenho estes disclaimers a fazer porque tenho também aqui alguma vertente afetiva com este tema e, a partir de agora, vou tentar não ter a parte afetiva naquilo que vou dizer e ser racional. Há um disclaimer que não é individual, é um disclaimer político por parte da Iniciativa Liberal. Nós acreditamos muito e fortemente naquilo que é a expressão quarto poder. Portanto, acreditamos mesmo que a imprensa é um pilar essencial de uma democracia e de uma democracia liberal e a preocupação que nós temos com estes temas está muito assente nesta nossa convicção. Os desafios da imprensa não são de agora.
não são de agora. A digitalização, as novas plataformas, as diferentes formas de consumo de informação, até os desafios da regulação, a realidade do bolo publicitário, para onde é que ele tem sido desviado, a dificuldade na realidade portuguesa de fazer escalar aquilo que é um negócio, porque não podemos também deixar de olhar para aquilo que é a imprensa também como uma vertente de negócio. Portanto, tudo isso é conhecido por todos. E depois os desafios próprios da global. Eu aqui, quando falo de desafios, falo daquilo que é o contexto, não é? O que é que nos trouxe até aqui. E depois os próprios desafios e contexto daquilo que é a realidade da global media, não só a sua dívida acumulada, os problemas, o histórico das administrações, quando foram vendidos ativos importantes daquilo que a empresa tinha, o edifício do DN na Avenida da Liberdade, o edifício do JN, a loja do Rossio, os terrenos da NAV Printer, ou lá como se chamava a tipografia. Portanto, há todo um histórico, o problema não é de agora. Sim, é bastante importante sabermos, e todos queremos saber, quem é o beneficiário final do tal fundo que agora adquiriu a Global Media. Todos queremos saber isso. Resta saber se a entidade reguladora para a comunicação social tem condições para o fazer. Isso são outros 500. Mas o problema é que a realidade, nós queremos saber isso. Mas aquilo que é a situação da Global Media não é agora um problema de uns senhores que representam um fundo das Bahamas ou não sei o quê. É uma coisa que tem um histórico, tem um contexto. E porquê é que eu faço isto? Porque eu tenho 4 perguntas para fazer e as 4 perguntas estão relacionadas com este enquadramento que eu faço. Primeira pergunta, eu penso que esta é transversal para todos. Nas primeiras conversas que tiveram com a nova administração da empresa, que outras soluções vos foram apresentadas? Ou seja, eu parto do pressuposto que uma nova administração não escondeu as dificuldades e perante essas dificuldades do grupo, ou marca a marca, meio a meio, que caminhos e que soluções vos foram apresentadas ainda antes, depois do anúncio do despedimento coletivo. A segunda pergunta é um bocado mais histórico, que é, nos momentos das tais vendas, isto remete às anteriores administrações, das tais vendas de ativos importantes, porque certamente houve um encaixe de milhões, quando foram vendidos o edifício do DN, o edifício do JN, os terrenos da NAV Printer, a loja do Rossio. Nesse momento, o que é que sentiram? Que esse dinheiro entrou e a empresa, os trabalhadores, os jornalistas, sobretudo, não sentiram nada? Ou houve um investimento na altura? Qual é que foi o impacto que essas vendas desses ativos importantes e valiosos teve no dia-a-dia das redações? Gostava que esse histórico também nos fosse partilhado connosco, penso que é importante. Uma pergunta, porque foi aqui uma expressão do Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas, eu posso ter entendido mal, é isso que eu quero esclarecer. A certa altura pareceu-me que terá dito qualquer coisa de como a atual administração depois teria sido surpreendida com as contas. Eu não sei se percebi bem, porque se percebi bem que disse isso, gostava que fosse aprofundado, porque em parte até desculpabiliza um pouco aquilo que tem sido a atitude e crítica que vocês tiveram todos da atual administração. Portanto, se têm de facto essa noção, se eu entendi, que a atual administração foi surpreendida depois, quando tomou posse, depois de ter feito a compra, se foi surpreendida com as verdadeiras e reais contas e com a verdadeira realidade financeira do grupo. A última pergunta é para o Frederico Bartolo, que disse a certa altura que o jogo tinha uma parceria bastante rentável, tinha sido feita. Gostava que dissesse qual, para saber, é importante. O quê e qual, o quê e o que é que isso implica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do PAN, deputada única eleita pelo PAN, Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os senhores representantes, inclusive dos sindicatos e dos trabalhadores. O PAN, desde a primeira hora que teve a oportunidade de solidarizar não só com todos os trabalhadores, como também já tivemos a oportunidade de falar pessoalmente e de visitar inclusivamente o JN, porque partilhamos daquela que é a visão que já aqui foi expressa, de que o jornalismo, sem dúvida, que é um pilar essencial da nossa democracia, e é importante que desta audição, mas também daquilo que possa ser o futuro das várias entidades aqui representadas, se possa pensar naquilo que possa ser uma estratégia para, evidentemente, que tendo em conta que estamos aqui a lidar com o privado, perceber de que forma é que a Assembleia da República vos pode ajudar nesta situação. Depois, por outro lado, eu tenho que partilhar também o disclaimer que aqui foi feito. Nós temos a bancada parlamentar no DN, portanto, todos nós escrevemos de forma voluntária, mas isto reforça uma dimensão que aqui também foi mencionada, é que, ao contrário tantas vezes dos privados, e que acontece sobretudo com grupos parlamentares mais pequenos ou representantes únicos de partidos, de facto foi dada a oportunidade a todos de forma igual
de participarem sem qualquer restrição, e isto demonstra a importância destes meios que aqui hoje estão presentes, e só podemos de facto agradecer pelo terem feito, porque tantas vezes verificamos que este tratamento equitativo não é dado a todas as forças políticas e, portanto, não podemos também deixar de ressalvar esse mesmo papel e trabalho essencial para que em democracia todos tenham acesso à informação de igual modo e todos tenham direito de igualdade de participação. Em relação àquilo que é o património, e não querendo repetir as perguntas já aqui foram feitas, porque terão a oportunidade de o esclarecer, é importante, de facto, perceber o que é que foi feito, não só com este património, mas também aquilo que foi a análise que fizemos, para além da história dos mais de 135 anos, por exemplo, do JN, no caso do jogo, a divulgação também dos fenómenos desportivos, em especial a Norte, a TSF para o próprio debate político, e ouvimos isso com a opinião cotidiana, quer dos cidadãos, quer da sociedade civil, naquela que é a sua organização associativa, quer também das forças políticas. No caso, em particular, depois daquilo que é o balanço financeiro da empresa, do grupo, nomeadamente do Global Media, é com muito espanto que nós olhamos para os 3 milhões de euros de lucro e com também uma tiragem de cerca de 379 mil leitores. E depois olhamos sobretudo para o JN, que é um dos títulos de referência mais lidos e que em média tem 23 mil exemplares por dia, e no digital falamos de quase 3 milhões de leitores, e depois, economicamente, sendo sustentável, como é que a empresa de facto está aqui num percurso que de alguma forma nos parece encaminhar-se para um desmantelamento com todos estes despedimentos coletivos. Gostaríamos de perceber se a ACT, tendo em conta que é público que o Sindicato de Jornalistas já pediu a intervenção da ACT na Global Media, se de facto tem aqui havido alguma expressão daquela que possa ter sido a intervenção da ACT, também no caso da ERC, que intervenção é que possa ter existido, parece-nos importante, porque esta dimensão é uma dimensão mais pública, que poderá haver uma intervenção, e da nossa parte também, não menos importante, já tivemos aqui o vosso feedback em relação ao Governo, mas o que é que efetivamente, enquanto Parlamento, poderemos fazer mais do que a nossa solidariedade, que sabem que é completamente total e profunda, mas o que é que estratégia que poderemos fazer para garantir um financiamento e um apoio, até em futuros orçamentos de Estado, à imprensa, sem comprometer aquela que é a vossa independência e a liberdade de expressão, porque de facto têm tido um papel absolutamente essencial, e reitero a nossa total disponibilidade para continuarmos a acompanhar este processo e ouvir-vos e apresentar soluções para este problema. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Vamos concluir esta primeira ronda, regressando aos dois grupos parlamentares que apresentaram os requerimentos para a vossa presença aqui. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer o conjunto de elementos que já foram partilhados connosco pelos delegados sindicais e pelos representantes dos trabalhadores. De facto, um conjunto de dados e elementos relevantes, mas que adensa, de facto, a preocupação com a qual já tínhamos quando iniciámos estas audições, do impacto e do que significa este despedimento de 200 trabalhadores, desta intenção, desde logo que são postos de trabalho que são destruídos, são direitos que não estão salvaguardados. Aliás, a questão que foi aqui também colocada relativamente ao subsídio de Natal, de estar já em atraso, e a intenção de fazer o pagamento em duodécimos durante o ano 2024, bom, se para pagar o 2023 a administração propõe-se fazer desta forma para 2024, o que será o subsídio de férias e o subsídio de Natal depois do ano que vem. Isto só revela, de facto, preocupações acrescidas relativamente à situação. Fica claro que os direitos dos trabalhadores não estão de forma alguma a ser salvaguardados, e isso exige intervenção, e o Governo tem possibilidade de intervenção para garantir o cumprimento dos direitos dos trabalhadores e salvaguarda dos postos de trabalho. São questões que não podem ser, o Governo não pode sacudir daqui a água do capote, mas fica também claro um outro aspecto, com um conjunto de elementos que veio para cima da mesa, que de facto são este conjunto de contradições, não é? De quem diz que é para crescer e depois refere que vão despedir trabalhadores, de quem diz que pretende alargar os títulos e depois reduz a capacidade do próprio grupo e dos diversos órgãos de comunicação social para assegurar as publicações, e neste caso também a rádio da comunicação, para assegurar aquilo que é naturalmente a sua missão. Eu gostaria de colocar uma última
última questão, porque esta é uma preocupação com a qual que temos acompanhado ao longo nestes últimos anos e que não é novidade para os representantes dos trabalhadores. Nós temos partilhado esta questão, mas que se prende de facto com uma degradação no nosso país, quer das condições de trabalho dos jornalistas, dos trabalhadores, dos órgãos de comunicação social, a precariedade, dos baixos salários que têm existido, quer também um processo, e isto não está desligado, aliás, e o que está a acontecer neste momento na Global Média, no grupo Global Média, não está também desligado deste processo de concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social. As preocupações que aqui foram colocadas por parte dos representantes dos trabalhadores, do rigor da informação, da pluralidade, da independência, da importância que isto é para a defesa do regime democrático e para a defesa da liberdade, são de facto aspectos preocupações com as quais estamos confrontados neste momento e, portanto, esta também era uma questão que gostaria de abordar neste momento e dizer, da parte do PCP, naturalmente, não só no quadro destas audições que se vão realizar agora na Assembleia da República, mas a situação do grupo, ou seja, não termina aqui e eu creio que é importante também, e iremos naturalmente continuar não só a acompanhar, mas a intervir também com este objetivo, naturalmente, de proteger e de salvaguardar os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem então a palavra para encerrarmos a primeira ronda, a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente. Eu serei breve, até porque eu tenho uma outra comissão a começar agora, aliás, duas comissões a começar agora. Apenas para dizer que nós seremos, no âmbito da nossa intervenção, intransigentes quanto à exigência de cumprimento dos direitos laborais naquilo que do Governo depende, ou seja, a fiscalização, a ação junto da ACT, as possíveis chamadas de atenção que seja necessário fazer também junto da entidade reguladora da comunicação social, da ERC, e tentaremos averiguar ao longo destas audições se de facto é verídica a suspeita de que há um plano para desmantelar a Global Media e os seus meios de comunicação social. Perante um plano dessa dimensão e com essa importância, quereremos naturalmente também ouvir o Governo e perceber o que é que o Governo tem a dizer sobre isso. Apesar de tudo, os grupos parlamentares e o Parlamento têm uma ação limitada, ou relativamente limitada às suas competências de fiscalização e legislativas. O Governo tem outros instrumentos que nós não temos, assim como a entidade reguladora, e, portanto, tentaremos ao máximo que, de acordo com o que formos capazes de apurar ao longo destas audições, que todos os instrumentos sejam mobilizados para poder salvar estas empresas e estes postos de trabalho, e queria deixar esse compromisso. Sugestões serão bem-vindas e mantemos naturalmente um canal aberto. Julgo que falo em nome de toda a Comissão e do Sr. Presidente, de que esta Comissão terá sempre disponibilidade para vos ouvir e para acompanhar este processo. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Bem, regressamos agora aqui. Eu vou-me atrever a fazer uma recomendação, mas é um atrevimento, que cada um não pense responder a todas as perguntas que foram feitas, porque a experiência diz-nos que, à medida que vamos avançando, nós próprios cada interveniente vai acabar por responder às questões que não foram ainda respondidas. 5 minutos a cada entidade. Começamos para a minha direita. Salve seja. Tem a palavra o Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Filipe Simões. Eu, até por isso, prometo ser breve. Clarificando então, Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, eu preciso aqui de fazer justiça à administração da Global Media Group. Eu não acredito que sejam todos incompetentes. Não acredito que uma pessoa competente compre um grupo com a dimensão da Global sem perceber todas as contas desse grupo. Não, eu não acredito que num mês fossem ver as últimas contas. Posto isto, eu só acredito que se gastem milhões de euros depois de saber toda a realidade financeira de um grupo com esta dimensão. E partindo daí, a minha perplexidade, a deputada Rosário Gamboa também o referiu,
com esta situação em que se contratam gestores e se pagam um subsídio de férias em duodécimos no mesmo momento que se diz que vão despedir entre 150 e 200 trabalhadores, o que é um esforço financeiro enorme. Despedir 200 ou não estão a pensar cumprir a lei e compensar os trabalhadores, ou isto são dezenas de subsídios de férias para todo o grupo. Ou seja, se há dinheiro para despedir, não há dinheiro para pagar um subsídio de férias e tem que ser em duodécimos. Eu não acredito mesmo na incompetência daquelas pessoas. Portanto, a minha perplexidade também é esta, e eu não podia sair daqui sem dizer uma coisa. Está ali o Pedro Correia, da Global Imagens. Isto já começou na bola. Estão a matar uma linguagem fundamental no jornalismo, que é a imagem. Vão ser despedidas as pessoas da Global Imagem. Na bola ficou um repórter fotográfico, a quem chamam agora videógrafo. Na Global vamos ver quantos ficarão. E o jornalismo não pode perder a linguagem da imagem. Era trágico perdermos a linguagem da imagem. E isto foi a coisa que não foi aqui dita. E eu temo que, mais dia, menos dia, todos nós vamos sentir falta dessa linguagem que é a imagem do jornalismo. Eu não podia deixar de o dizer aqui, porque é gravíssimo e essa também será uma das consequências que eu espero que estas pessoas competentes que não fizeram compras para comprar um grupo de milhões, espero agora deles que pensem que não podem matar essa linguagem. E eu agora passaria rapidamente ao Augusto, porque o tempo... Obrigado. Obrigado, Luís Simões. Damos a palavra então ao Augusto Correia, vogal do Sindicato dos Jornalistas. Perguntaram-nos aqui sobre o trabalho que, ainda pegando no que o Luís estava a dizer, não sei se repararam, em mais do que um comunicado da administração, aparece a expressão, segundo as auditorias e avaliações feitas nos últimos 3 meses. Isto é, depois de entrarem na empresa, fizeram auditorias e avaliações que descobriram uma situação financeira, alegadamente, que não encontraram antes de comprar. É isso que nós achamos estranho. Como é que se compra um grupo deste, bem para investir milhões e não se consegue comprar? Entrando tentar responder algumas das questões. O que o sindicato gostaria de pedir à Assembleia da República, e começando aqui nesta comissão, é que se tivesse de alguma forma criado legislação para que os fundos financeiros não possam entrar no capital dos média, porque na bola entraram, despediram 2/3 dos trabalhadores, na Global entram e anunciam despedir mais de 1/3 dos trabalhadores. É preciso que fundos financeiros, ou de uma forma particular, tendo em conta este exemplo recente, e qualquer investidor dos média tenha um registro de idoneidade verdadeiramente imbatível, que seja bem analisado e que quando entra num grupo de média que dê garantias que tem dinheiro. Que dê garantias que tem dinheiro para fazer coisas básicas como pagar os salários dos trabalhadores, pagar os subsídios e não está nesta dependência. O CEO disse, creio que às delegadas sindicais da EN, que não tem garantidos os salários até ao fim do mês. Se no dia 27 não houver dinheiro, avisa-nos. Nós já não temos o subsídio de Natal e depois lá no dia 27 veremos se vamos receber. Era mesmo importante. A lei da transparência, Portugal é um dos poucos países que tem uma lei da transparência a nível europeu. Acho que já é um grande avanço. Somos um exemplo nesse aspecto desde 2015, mas acho que ela precisa ser aperfeiçoada. E agora, com a entrada dos fundos, creio que é uma boa oportunidade para isso. Só gostava de dizer aqui uma coisa. No documento da empresa, num dos comunicados, dizem que 19% dos jornalistas ganham 820 euros, o salário mínimo da empresa. Não são assim tão poucos, é 20% dos trabalhadores ganham isso. Em relação ao trabalho do sindicato, além da participação na ACT, o sindicato está a preparar queixas em tribunal para forçar a empresa a pagar o subsídio de Natal. Ainda estamos a ultimar essas queixas. Vamos ter uma reunião também com a ACT na Delegação Norte na próxima quinta-feira, não só para fazer o reforço de tudo o que está errado, mas para reforçar essencialmente o que se está a passar com os recibos verdes. Eles recebem normalmente a 40 a 45 dias, eles estão à espera do salário de outubro ao dia 19 de dezembro e não têm qualquer garantia de que o vão receber. Se nós estamos preocupados com o nosso subsídio, nós recebemos o salário e com dificuldades podemos conseguir aguentar. Essas pessoas vivem daquele salário. É que nós temos salários tão baixos que ninguém consegue fazer uma poupança. Eu admito que alguém que ganha um salário mais elevado consiga fazer uma poupança, embora nós gastamos conforme o que ganhamos, vivemos em função daquilo que ganhamos. Por isso também é que trabalhamos para tentar, nos esforçamos para tentar alcançar alguma coisa. Por isso, se ganhamos mais, é natural que queiramos gastar mais. E essa é a nossa preocupação, que é a principal que vamos levar
à ACT na próxima quinta-feira é precisamente sobre estes nossos camaradas que estão a recibos verdes e não têm qualquer resposta. E enquanto esperam pelo salário de outubro, recebem um contrato de prestação de serviços que o sindicato analisou e que, na nossa opinião, a primeira coisa que me ocorre é desumano, mas vamos dizer desadequado, porque é um contrato em que dá todas as obrigações ao trabalhador e todos os direitos à empresa. Não sei se é coincidência, se é só falta de dinheiro, mas os trabalhadores estão muito reticentes a assinar esse contrato e é curioso que, enquanto dá-se esta curiosa coincidência, em que eles não assinam o contrato e o salário não cai. Pode ser só uma coincidência da falta de dinheiro, mas eu acho que é inadmissível que um fundo entre e em 3 meses nunca pagou a horas, pagou sempre no último dia. Alguns camaradas, por causa dos bancos, acabam por receber no dia seguinte. Há pessoas que têm prestações aqui no dia 1, já que ficam em dificuldades, já entram em déficit bancário e por aí fora, até ao ponto de, ao fim de 3 meses, pagar completamente fora de prazo e agora não temos garantias que vamos receber. Daí que seria muito importante que na Assembleia se pudesse fazer alguma coisa nesse sentido. Nós temos uma série de propostas que o sindicato apresenta todos os anos, e agora peço desculpa por esta parte, este ano não foi nenhuma aceito no orçamento, até hoje foi aceito uma destas propostas, mas voltaremos a apresentar, foi aceita uma destas propostas que foi a dedução do IVA em sede IRS. Nós não somos mal agradecidos, agradecemos, acho que é um gesto, mas é mais um gesto político que outra coisa neste momento, porque o IVA, de 15% do IVA, numa assinatura de 60 euros dá 6 cêntimos. Nós convenhamos, não é uma forma de incentivar alguém a assinar. Há muitas propostas que nós temos aqui, nós podemos voltar a falar nelas, podemos voltar a chegar aos partidos, aos grupos parlamentares, fazemos isso todos os anos. Há aqui uma nova. Ainda não falei com o Luís, mas vou correr o risco. É um modelo que se usa em muitos países nórdicos. Nós gostamos muito de falar dos países nórdicos. São, digamos, candidaturas a que os órgãos de comunicação social possam fazer para apresentar os seus méritos, os seus valores, aquilo que fazem. E o Estado, se tem um problema de financiamento, pode financiar o bom trabalho jornalístico, forçando as empresas de média a apresentar bons argumentos para serem financiados. Nós, enquanto sindicato, não temos medo do financiamento do estatal. A Luz e a RTP são um excelente exemplo do financiamento estatal. Ninguém aqui faz jornalismo mais isento ou menos isento que a Luz e que a RTP. São um excelente exemplo do jornalismo que fazem em Portugal. Eu, honestamente, enquanto jornalista, e eu não vou falar por mim, mas eu creio que poderia falar por todos, eu tenho mais medo das pressões financeiras, tenho mais medo de jornalistas que não têm dinheiro ao fim do mês, do que jornalistas que recebem telefonemas de políticos. Com todo o respeito para os políticos, nós estamos bem preparados para isso, temos uma legislação que é quase única a nível europeu, temos um estatuto de jornalista, uma lei de imprensa, a nossa profissão bem consagrada na própria Constituição da República Portuguesa, por isso acreditem em nós estamos bem preparados para lidar com as pressões, não estamos bem preparados para não ter dinheiro ao fim do mês, para pagar a renda e para comer. E em relação às propostas, é melhor passá-las, porque não ficávamos aqui muito tempo. Obrigado pela vossa atenção. Eu não vou seguindo a sugestão aqui do Sr. Presidente, não vou responder a todas as perguntas e vou deixar agora. Obrigado. Muito obrigado. Augusto Correia, mas depois pode deixar o documento do sindicato que nós distribuímos para todos. Vamos ouvir agora a delegada sindical do JTN, Rita Salcedas. Boa tarde a todos. Eu queria começar por sublinhar que o JTN tem um património imaterial, até porque material já não tem, de 135 anos de ligação às pessoas, aos territórios, a regiões que sem o JTN ficam a descoberto. E essa é uma particularidade valiosa do jornal. Com a perda do JTN representa uma perda grande para a democracia, para o pluralismo. E temos de salientar que o JTN é atualmente o único jornal nacional feito a partir do Porto. Aliás, é o único jornal nacional que não é feito em Lisboa. E eu acho que todos os territórios merecem a mesma cobertura e isso preocupa-nos bastante, não a par dos nossos receios e preocupações individuais e coletivos a nível institucional e olhando para o país, esta também é uma preocupação grande. Para além desse património material que temos, como já aqui foi dito, somos um título que dá lucro, somos um título que apresenta de forma consistente bons resultados, tanto no online como no papel. No papel, também já aqui foi dito, em outubro a circulação paga em média diária foi de 23 mil exemplares. No online, de acordo com o mais recente ranking da Net Audience da Marktest, tivemos 2,8 milhões de leitores,
o que significa que somos líderes da audiência na imprensa. E quando não somos líderes da audiência, disputamos os lugares cimeiros todos os meses. Isto falando de uma redação com 90 profissionais, 90 trabalhadores, entre a sede do Porto e a delegação de Lisboa, incluindo jornalistas, gráficos, revisores, todos os trabalhadores, não só do jornal, mas também que trabalham para as revistas e para os suplementos. Portanto, não entendemos como é que num jornal, numa redação com 90 trabalhadores, está aqui em causa um despedimento de 40, portanto, é quase metade. E foi com grande estupefação que eu, pessoalmente, li a resposta do Presidente da Comissão Executiva, José Paulo Faf, numa entrevista que deu recentemente, quando a jornalista lhe perguntou como é que era possível fazer, como é que o JN ia continuar a fazer o mesmo produto. A resposta foi: se o DN conseguiu trabalhar com menos meios durante X anos, o JN também vai conseguir, o que é fantástico, é nivelar por baixo. Acho que é. E eu recebi isso de forma absurda. Mostra bem ao que vem esta Comissão Executiva. Depois, além dos despedimentos e dos atrasos salariais, que o Augusto já aqui falou e muito bem, não vou adiantar, e em relação ao subsídio de Natal, também temos a questão dos contratos a termo, que não estão a ser renovados. Aliás, um dos nossos, e que achamos nós que não se inclui na questão das rescisões por mútuo acordo, temos até colegas, foi o caso de um, pelo menos, que recebeu por e-mail a comunicação de que de que o contrato não ia ser renovado, no meio de um plenário em que estávamos precisamente a discutir as rescisões, por coincidência ou não. E depois, paralelamente a isto, tem havido uma retirada do valor ao JN em particular, com a retirada também das revistas que eram feitas com os trabalhadores dos quadros do JN e com colaboradores afetos ao JN, que entretanto passaram para a empresa de propriedade do nosso atual chairman, Marco Galinha. Haverá, também descobrimos através da entrevista ao ECO, que tem sido o meio de comunicação escolhido para nos comunicar informações acerca do nosso grupo. Descobrimos que há um contrato de produção com a Global Media Group e com a empresa de Marco Galinha, mas não sabemos em que termos, as equipas não sabem em que termos. Houve serviços que foram descontinuados, serviços que davam valor ao JN e aos restantes títulos do grupo, que deixaram de existir. O serviço de newsletter, soubemos ontem que perdemos também o acesso à France Presse, e tudo isto somado diminui o valor de um título que todos os dias é feito de forma milagrosa, porque somos uma redação reduzida, todos os dias produzimos, fazemos um produto tanto no papel como no online, que estão, como já se disse, nos lugares cimeiros da imprensa, por isso é com grande estupefação que recebemos a decisão de avançar para um despedimento coletivo, poucas semanas depois de ter sido dito ao Sindicato de Jornalistas que o fundo estava cá para investir em todos os títulos. Aliás, julgo que, se estiver a dizer alguma mentira, depois a delegada sindical do DN corrige-me, mas acho que foi dito pela administração às delegadas sindicais do DN que, mesmo assim, mantém-se a intenção de investir nos principais títulos do grupo e de haver um reforço. Não sei como é que há um reforço quando há corte de pessoas e de investimento. Entretanto, ia só fazer aqui um comentário acerca também da forma como tem sido feita a comunicação muito pouco institucional entre a administração e os trabalhadores, além desta comunicação ser sempre feita de forma externa. Recentemente, em novembro, depois de nós, no dia 23 de novembro, quando as delegadas sindicais do JN e o IVET, quando nos foi dito que havia, de forma confirmada, não foi apresentada nenhuma alternativa, quando nos foi dito por um dos administradores que ia haver um despedimento coletivo de cerca de 150 pessoas, 40 das quais no JN, depois disso, essa comunicação foi-nos feita sem qualquer pedido de reserva, as delegadas sindicais do JN partilharam essa informação com a redação, como assim tem de ser. Aliás, como assim tem de ser, não, o que devia ser era a própria administração. Essa informação a partir da administração, como tal, não aconteceu, e com receio de que os nossos camaradas soubessem disso através de outros órgãos de comunicação, nós partilhamos isso. Na sequência disso, no dia seguinte, houve um plenário que já estava marcado para discutir outras questões
E no fim desse plenário, depois de termos enviado um comunicado com o que saiu do plenário, que é uma prática normal e legítima, nós enviarmos comunicados com o que sai do plenário e com o que foi decidido pelos trabalhadores. Houve uma resposta no imediato, passado meia hora ou uma hora, dirigida até a mim, que é uma prática que não é costume, um administrador responder a um comunicado plenário num e-mail em que se dirige a uma das delegadas sindicais, neste caso usou mesmo o meu nome, Rita, vírgula, e depois vou passar a ler só para perceberem qual é o nível de comunicação. Rita, após a nossa consideração na promoção, abertura e transparência que pautou a conversa de ontem e a forma como vocês a usaram, na minha opinião, de forma completamente abusiva e adulterada, façam o que têm a fazer e nós esclareceríamos na medida em que nos compete, se assim acharmos adequado. Em nome pessoal, tirei as devidas conclusões do que aconteceu ontem e hoje e adaptarei a minha conduta às mesmas. Ainda hoje não sabemos bem o que é que significa adaptarei a minha conduta às mesmas. Tanto eu como a Ivete, delegadas sindicais, não usamos a informação nem de forma abusiva, porque não nos foi pedido reserva. Partilhamos com a redação como assim tinha de ser, nem sequer partilhamos com o exterior, muito menos adulterada, porque nós informamos aquilo que nos foi passado a nós. Foi-nos dito, vai acontecer, é a única forma de salvar o grupo, é avançar para um despedimento coletivo de 150 pessoas, 40 das quais no JN, 30 na TSF, 56 nos serviços partilhados e comercial. No jogo ainda não há, ainda está a ser pensado o número. O DN escapa aos despedimentos. Foi-nos dito com este grau de clareza. E depois somos surpreendidos com comunicados, tanto internos como externos, a dizer que a informação veiculada não foi verdade. Obrigada a todos. Obrigado, Rita Salcedas. Tem a palavra a delegada sindical da TSF, Maria Augusta Casaca. Eu já tenho muito pouco para dizer, além do que já foi dito pelos meus camaradas de trabalho e de grupo de comunicação social. Quero apenas dizer que eu fui um bocadinho apanhada neste turbilhão de ser delegada sindical, porque tomei posse em outubro e apanhou-me este turbilhão todo que está a passar o grupo. Tenho tentado exercer as minhas funções o melhor possível na defesa dos meus camaradas de trabalho e não está a ser fácil. De qualquer forma, eu ainda há pouco dizia que éramos cerca de 50 jornalistas na TSF, que os despedimentos que a Comissão Executiva quer fazer são de 30 pessoas, contratos a termo são 10. Ora, esses contratos a termo já estão a terminar. Estão a terminar e as pessoas a serem despedidas. Ainda conseguir reverter, não sei se tenho essas, enfim, se posso alegar isso em minha defesa, mas ainda conseguir reverter o despedimento de 2 pessoas que estavam a termo. Enviei uma nota, um e-mail à administração. A administração diz que tinha sido um erro de comunicação e essas pessoas voltaram a ser integradas. Todas as outras, a partir daí, têm sido despedidas. Portanto, das 30 pessoas que querem despedir na TSF, pelo menos 10 já irão. Respondendo ao deputado Rodrigo Saraiva, se a administração foi surpreendida com a realidade financeira do grupo, não faço a mínima ideia. Eu nem sei qual é a realidade financeira do grupo, porque nós não temos acesso a rigorosamente nada. Há dias temos uma comissão de trabalhadores também na TSF, pediu contas do grupo, o que lhes foi apresentado foi a nota, uma folha com os vencimentos de outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, desde outubro até agora, já muita gente saiu da TSF e provavelmente os salários mais altos. Portanto, nós não sabemos como, e já pedimos novamente, a Comissão de Trabalhadores pediu novamente acesso à realidade financeira, pelo menos da TSF. Nos momentos de vendas, o que sentiram, se houve investimento ou não, e que impactos é que teve? A Valentina Marcelino pode provavelmente responder a isso melhor do que eu. Por aquilo que julgo saber, na TSF não houve impacto rigorosamente nenhum. Pelo contrário, a partir daí já houve rescisões de contrato e despedimentos coletivos. Não nos foram apresentadas soluções nenhumas em relação ao despedimento coletivo ou às rescisões de contrato. Aliás, comigo a administração nunca reuniu
reuniu com a Comissão de Trabalhadores, não deu outras soluções, e ao sindicato, julgo saber também que o sindicato, aquilo que disse, foi digamos que um retrato muito cor-de-rosa da situação no início. A partir daí já não reuniu mais com o sindicato de jornalistas e tem feito, aliás, declarações que eu considero até desrespeitosas para com as pessoas delegadas sindicais, quando faz declarações, geralmente para o jornal Eco. Portanto, é esta a situação. Estamos à espera da intervenção da ACT. Não sei se a ERC ainda pode fazer alguma coisa, mas o que achamos é que se este grupo termina, ou se este grupo é desmantelado, ou se este grupo fica com pouquíssimos jornalistas, está também em causa um pouco a democracia em Portugal. E só queria dizer aqui, como tivemos conhecimento deste despedimento coletivo, eu enviei um e-mail ao CEO e toda a administração e quem me respondeu foi o CEO do grupo, José Paulo Faf, com um e-mail que eu considerei até hostil e que eu passo a citar. Dizia: tal como a senhora é livre de fazer quando e como as perguntas que entende, eu também sou livre de quando e como responder-lhe. Quando, e se considerar oportuno falar com a senhora, na sua qualidade de delegada sindical, certamente falo-ei. Só isto. E a partir daí não tivemos mais diálogo. Portanto, é um bocadinho este o sentimento que nos move agora e tudo aquilo que nós vivemos diariamente na TSF e em todo o grupo. Obrigada. Obrigado, Maria Augusta Casaca. Dou a palavra agora ao Frederico Bartolo, delegado sindical do jornal O Jogo. Nós, jornalistas, costumamos estar demasiado focados na notícia e não em nós, e muito focados na informação e em obter respostas. E tem sido um processo nos últimos 2 meses e meio, de extrema dificuldade a todos os níveis, porque não temos respostas. E há pouco o deputado da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, questionava em relação à parceria rentável e o que isso significa. E o que eu posso dizer é que é uma parceria de enorme retorno financeiro, mas que por questões de confidencialidade não podemos divulgar os valores dessa mesma parceria. Esta indicação foi dada pela direção e é o resumo da quase nenhuma informação que temos proveniente da administração de como está o jornal O Jogo e de como está cada meio de comunicação social aqui presente. Logo, nós temos que nos contentar com a informação que temos, no nosso caso, o jornal O Jogo, que é estável, rentável, não dá prejuízo e que tem as contas equilibradas, que paga ou que pagava a tempo aos seus colaboradores, e que vive uma situação de extrema dificuldade. Não temos mais informação, não conseguimos ver qualquer tipo de estratégia para o nosso jornal em questão, e quando a Rita há pouco mencionou que o jornal O Jogo não tem conhecimento de quantos jornalistas ou quantas pessoas sairão, é exatamente o que nos preocupa, se calhar ainda mais, porque não podemos esperar nada de bom no futuro, porque me parece que depende completamente de outros jornalistas que saiam, entretanto, de outros meios de comunicação social deste grupo. Quando a senhora deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista, questionou em relação, no fundo, ao que nós esperávamos para o futuro, o que nós esperamos para o futuro é negro. E foi negro em outubro, quando nos reunimos com com todos os delegados sindicais, juntamente com o sindicato, e que nos foi apresentada a quase inoperância por parte da administração, insatisfação quase por nós reivindicarmos que o contrato coletivo de trabalho de jornalistas teria de ser colocado, quando para nós é um aumento exíguo que não tem reflexo quase nenhum na nossa vida e que é um direito que nós temos direito. Logo, se uma administração à partida rejeita esse tipo de negociação e rejeita que um valor residual
possa ser aumentado a determinado jornalista, nós calculamos que o pior esteja para vir. E foi a partir daí que começámos a sinalizar todos os nossos camaradas de que tínhamos de nos preparar para o que poderia acontecer. Nós fomos também informados de que sairíamos das torres, no caso de Lisboa, sairíamos das torres de Lisboa e nos deslocaríamos, por exemplo, para uma delegação, etc., no Tagus Park. Não nos foi facultado qualquer tipo de opinião, apoio, explicação para essa mudança, apenas dada a questão dos custos, que Lisboa é muito caro para o nosso tipo de jornalismo. E questionamos até que ponto é que, em termos do que é a participação da ERC nesta situação, porque nós somos jornalistas, todos nós temos uma carteira profissional de jornalista, que de 2 em 2 anos é renovada com um determinado custo, em que temos de apresentar trabalho, em que temos de nos reger sempre pelos códigos deontológicos, em que qualquer notícia que nós façamos que seja deliberadamente mentira, somos confrontados com isso mesmo. A direção é também creditada por esse mesmo código deontológico e eu questiono até que ponto é que uma administração que pega num grupo e que define uma linha editorial económica e que impacta diretamente nos cidadãos, porque é que essa administração não tem de cumprir os requisitos básicos que estão estabelecidos na regulação e que basicamente possa influenciar diretamente a agenda e a vida de todos estes meios que estão devidamente reconhecidos na ERC. E se estão devidamente reconhecidos na ERC é porque o jornalismo é reconhecido pelo Estado português como de grande importância e é aquilo que nós não entendemos que esteja a ser defendido. É importante dizer também que, em relação à remuneração, no grupo deixou de haver avaliação e, como tal, os jornalistas deixaram de subir a determinado escalão. À falta de avaliação, deveria haver uma subida automática salarial que não existe, que não tem existido desde 2017. Já falei das pernoitas, dos fechos e de todos os subterfúgios que a administração consegue arranjar de modo a não pagar aos seus trabalhadores. E em relação às medidas dos representantes sindicais, como foi há pouco perguntado pelo Sr. Deputado João Montenegro do PSD, eu não sei se tenho medidas concretas, mas penso que tem de haver um apoio evidente do Estado português e um apoio não só em relação ao IVA, mas também em relação à própria sustentação dos jornalistas, nomeadamente com a colocação de um regime mínimo, de um profissional que é qualificado e que atualmente recebe pouco mais do que 30 euros em relação ao salário mínimo. Questiono-me até que ponto é que nós todos temos de ter licenciatura, alguns mestrado, outros de doutoramento, não é muito por aí que eu quero entrar, mas temos de ser profissionais acreditados e não parece que recebamos da forma mais correta por isso mesmo. Deixo também aqui um alerta. Em relação à desinformação, nós todos falamos da importância do jornalismo para a democracia, mas eu tenho a possibilidade de dar formação a jovens e jovens adultos. E o que eu sinto hoje é que os jovens adultos consomem redes sociais como plataforma base da informação e que, dito de forma bastante humana até diria, por alguns, não temos dinheiro, a nossa família não tem dinheiro para consumir determinada informação. Não temos dinheiro para poder ir à banca todos os dias comprar um jornal físico. Leva-me a questionar até que ponto é que nós, enquanto sociedade, estamos a falhar na proteção aos interesses do jornalismo, na proteção à informação e sobre como isso pode ser realmente ajudado. A tal contribuição no fundo, ao contribuinte que vá comprar o jornal em banca pode ser uma solução. Obrigado. Muito obrigado, Frederico Bartolo. Dava a palavra agora à delegada sindical do DN, Valentina Marcelino. Só umas curtas notas, porque já creio que o mais importante foi dito aqui pelos meus camaradas. Em relação àquilo que eu já tinha dito, que entendemos que o DN Notícias não está ainda a salvo, só para terem noção que estas novas contratações, segundo a administração nos disse, que são 7 jornalistas e 3 diretores, os 7 jornalistas têm contratos de 1 ano, o que é capaz de mostrar bem qual é a perspectiva e o otimismo, não é, que a administração tem em relação ao futuro. Há pouco também me esqueci de dizer que quando houve o último despedimento em que ficámos sem 1/3 da redação, ficámos reduzidos a 22 pessoas em 2020, não só isso aconteceu, como também a administração, que entretanto tinha entrado, a nova, decidiu também que o jornal devia voltar a ser publicado em papel.
contrariando uma decisão que já tinha sido tomada 2 anos antes, de termos só uma edição em papel e o resto ser digital. Ou seja, uma redação reduzida foi obrigada a ter que fazer não só a edição digital, como a edição de papel diária. Portanto, quando ali o deputado Rodrigo Saraiva fala na TSF e na paixão pela rádio, eu acho que os jornalistas do Diário Notícias têm paixão pelo jornalismo mesmo e pelo Diário Notícias, porque acreditem que o esforço tem sido tremendo, com muitas folgas em atraso por gozar, com muitas pessoas a fazerem 2 turnos seguidos, com pessoas a trabalharem em casa e depois no jornal horas intermináveis. E isto só mesmo com muita paixão pelo jornalismo. Em relação à realidade financeira do grupo, eu de facto também gostava de a conhecer e acho que era importante que nós a conhecêssemos, porque neste tipo de situações de reestruturação deve haver decisões informadas, as pessoas devem estar informadas para saber ver se são bem tomadas, se não estão a ser bem tomadas. E eu lançava um desafio, não sei até que ponto é que os senhores deputados o podem fazer ao Governo, que era, por que não condicionar eventuais apoios a estes grupos privados do Estado, ou perdões de dívida, ou acordos de pagamento de dívidas, etc., à presença de alguma pessoa ou entidade independente nestes grupos, que pudessem, de alguma forma, observar as opções de gestão que estão tomadas, não é? Provavelmente alguém iria dizer: calma, se vocês estão a querer despedir 200 pessoas, não vão agora contratar 30 assessores e diretores, não é? Portanto, eu acho que era muito importante haver aqui algum tipo de observação independente desta gestão. Não sei se é possível ou não. Eu sou jornalista, não sou gestora, mas eu própria, como jornalista, quando nós falamos com a administração, quando nós falamos com as nossas fontes, ou confiamos na fonte a 100% e usamos essa informação, então queremos ver papéis. E acho que aqui com a nossa administração ou confiamos, e neste momento creio que todos temos muito em dúvida essa confiança, ou então gostávamos de ver papéis de facto com as contas que nos mostrassem e provassem que é mesmo preciso fazer este despedimento e que não há outra alternativa. Por fim, quanto ao impacto dos financiamentos que têm chegado e quanto ao impacto dos despedimentos que têm acontecido com o argumento que agora é que vamos despedir, mas vamos organizar as contas, é 0, porque cada vez as coisas vão ficando piores, de acordo com o que diz a administração, e cada vez a próxima solução é sempre despedir mais pessoas, incluindo jornalistas. Muito obrigada. Muito obrigado, Valentina Marcelino. Pergunto aos grupos parlamentares presentes se prescindimos da segunda ronda. Prescindimos da segunda ronda. Muito bem. Bem, eu quero agradecer a vossa, em nome de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados que aqui estiveram presentes, quero agradecer a vossa disponibilidade, a forma franca com que aqui estiveram, o grau de sinceridade que responderam a todas as perguntas. Nós não temos nenhum de nós tem uma palavra para ultrapassar as dificuldades que, em concreto, cada um de vós e dos vossos colegas estão a passar. Enfim, aqueles que já passaram por salários em atraso conseguem-se colocar no vosso apelo. Todos os outros que aqui estão amam demasiado o direito à informação para não perceberem o esforço que percorre todos os trabalhadores do grupo Global Média. Mas há uma questão que eu quero sublinhar, se me permitem, porque não é a regra. Houve uma grande unanimidade nesta comissão de todos os grupos parlamentares que participaram, todos os grupos parlamentares da Assembleia da República estiveram aqui, mais uma deputada única, e houve uma grande unanimidade sobre a situação crítica que este grupo representa, não só para os membros do grupo, mas também para a comunicação social em Portugal, e por isso queria reafirmar aquilo que foi a opinião de todos os grupos parlamentares. Esta comissão terá toda a disponibilidade e irá acompanhar esta semana. Todos os nossos trabalhos são sobre este tema e temos toda a disponibilidade para continuar, enquanto estivermos em funções, a continuar a acompanhar esta situação. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos fazer uma pausa de 1 minuto e retomamos os nossos trabalhos.